E se nada disso for real? Você já teve aquela sensação, ainda que por um instante, de que algo está levemente deslocado? Como se o mundo ao seu redor fosse real demais para ser real. Talvez tenha sido durante um pôr do sol, ou ao olhar por muito tempo nos olhos de alguém, ou mesmo quando o silêncio se impõe de maneira tão profunda que a mente cessa, e então você apenas está. Nesse momento, uma pergunta atravessa como relâmpago. O que é tudo isso, afinal? E mais ainda, quem é esse que está fazendo a pergunta? Desde crianças, nos dizem que o mundo está lá fora, e que nós somos apenas observadores dentro de um corpo, separados das coisas, das pessoas, do universo. Mas essa separação jamais foi experimentada. Ela foi ensinada. Você nunca conheceu algo fora da sua experiência. Você não vê o mundo, você vê a interpretação do mundo. Você não toca as coisas, você toca a ideia delas, construída por sinais neurológicos. Tudo que você chama de real está acontecendo dentro da sua consciência. O toque, o gosto, o som, a visão. Tudo isso são traduções. Mas então, se tudo é tradução, onde está o original? Existe mesmo um mundo externo, fora da consciência? Ou isso é apenas uma suposição, um hábito de pensamento, uma crença jamais questionada? Imagine por um momento que você está sonhando. No sonho, você caminha por ruas, conversa com pessoas, toca objetos. No sonho, tudo é absolutamente real. Você sente medo, prazer, expectativa. Mas então você acorda e percebe que tudo estava acontecendo em você. Agora, me diga. Como você tem certeza de que agora não é o mesmo caso? Você diz, mas agora é diferente. Eu posso tocar meu corpo, posso pensar sobre isso, posso voltar amanhã ao mesmo lugar. Sim, e no sonho também você podia. Você já teve sonhos recorrentes? Já teve sonhos com memória dentro deles? A questão não é se estamos dormindo ou acordados. A questão é: estamos conscientes de que a realidade é construída a partir da consciência, e não o contrário? Você pode passar a vida inteira acreditando que está vivendo em um mundo objetivo, separado de você, onde tudo acontece independentemente da sua mente. Mas nunca encontrará esse mundo. Porque mesmo essa crença está ocorrendo dentro da consciência. Eis o grande paradoxo. Você está tentando encontrar o real fora da única coisa real, a consciência. A realidade é como uma imagem projetada em uma tela. Você se encanta com os personagens, com a narrativa, com os conflitos. Mas se esquecer da luz que projeta tudo aquilo, você passa a acreditar que os personagens têm vida própria. A pergunta "e se nada disso for real?" não é um convite à dúvida cínica, mas ao espanto sagrado. É um chamado ao despertar. Porque quando você começa a desconfiar do que sempre acreditou, uma brecha se abre. E através dela, a verdade pode soprar. Silenciosa. Sutil. Como o vento que você não vê, mas que move tudo. E essa verdade começa dizendo: você não está dentro da realidade. A realidade está dentro de você. Agora que começamos a suspeitar que a realidade não é tão sólida quanto aparenta, devemos observar com atenção o que chamamos de eu. Porque, veja bem, não há sentido em questionar o mundo se você ainda acredita que quem o questiona é real de maneira inquestionável. Você diz: eu estou ouvindo isso. Mas quem é esse eu? Você acredita que é o seu nome, a sua história, os seus hábitos, talvez até os seus pensamentos. Mas pense. Os pensamentos acontecem espontaneamente. Você não os cria um por um, eles surgem, fluem, desaparecem. Você os observa, mas não os controla como pensa. Você é o dono da sua mente? Ou a mente está apenas se desenrolando dentro de algo maior que você esqueceu ser? Você talvez diga, mas eu tenho memórias. Isso prova que eu sou alguém. Mas até que ponto suas memórias são confiáveis? Cada vez que você recorda algo, você o reconstrói.
A memória é maleável. E, mais que isso, o tempo é uma ficção que a consciência inventa para organizar experiências. Você diz ontem, hoje, amanhã. Mas só existe o agora. Você nunca esteve no passado. Você nunca visitou o futuro. Tudo o que você já experienciou aconteceu no eterno agora, onde tudo nasce e morre a cada segundo. Então, quem é você, sem o tempo? Quem é você, se a sua história não é sólida, se seus pensamentos não são estáveis, se sua identidade é um papel escrito com tinta invisível? Eu lhes digo: você é a consciência que está ciente do jogo. Você é o campo silencioso no qual os pensamentos dançam, as imagens surgem, os sons ecoam. Você é o espelho, não as formas que ele reflete. E isso muda tudo. Porque se a realidade está dentro da consciência, e se o eu é uma ficção temporária dentro dessa consciência, então tudo aquilo que você teme, busca ou deseja controlar é apenas parte do mesmo sonho. O medo da morte, por exemplo. Você teme que você desapareça. Mas qual você? Aquele nome que lhe foi dado? Aquela biografia construída por hábitos, traumas e expectativas? Esse você nunca foi real. Foi um papel interpretado tão convincentemente, que você se esqueceu de que era só um personagem. E o mais incrível? Você escreveu esse roteiro. Você escolheu esse personagem, talvez não com palavras, mas com vibração, com intenção, com desejo de experimentar o mundo de determinada forma. Então, se nada disso for real, é porque nada disso precisa ser fixo. Nada é permanente. Tudo é dança. Tudo é jogo. O universo, meu amigo, está brincando de se esquecer, para sentir o prazer de se lembrar. E agora, você começa a se lembrar. Você começa a ver que o palco não era real. Mas o ator, o que sempre foi, está aqui, em silêncio, observando, sendo. O despertar não é uma conquista. É uma lembrança. Um reconhecimento de que você é o sonhador, e não a cena. A luz, e não a imagem. A presença, e não a forma. Quando isso é visto, algo se dissolve. O medo. A rigidez. A pressa. A necessidade de controlar. E em seu lugar, nasce um estado de leveza, onde o mundo continua como antes. Mas você não é mais o mesmo. Porque agora, você sabe. Nada disso é realmente real.